Olá, queridos alunos, espero que todos vocês estejam bem. E eu hoje estou gravando esse vídeo para que a gente possa pontuar algumas questões sobre a nossa disciplina Projeto de Vida e o que nós vamos trabalhar agora nesse terceiro bimestre. Então, estávamos aguardando, né, uma resolução da sede em relação ao terceiro bimestre, se ia ser remoto ou não, mas vamos continuar com as nossas aulas à distância, e então, por isso, nós precisamos discutir algumas questões aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou com muita saudade de vocês, eu queria que nesse momento fosse tudo diferente, que a gente pudesse estar nos presenciais, em sala de aula, para a gente poder discutir melhor essa disciplina, que é uma disciplina nova, onde surgem assim, muitos questionamentos, dúvidas, em que a família também não sabe, né, direito como que ocorre, as pontuações, principalmente na questão da nota, né, que muitos estão perguntando por que no boletim não aparece a média do aluno, mas isso aí é uma resolução da sede, em que nós não podemos, como professores, lançar uma média para esse aluno no boletim, mas que nós temos todos os registros, né, dessas atividades, e nós descrevemos um conceito de todo o trabalho, todas as atividades entregues e o desempenho desses alunos. Então, é importante que vocês mantenham todas as atividades em dias, entregues, feitas, porque a partir dessa devolutiva que vocês fazem para nós, é que a gente pode construir o conceito, né, do desempenho de cada um de vocês em relação à disciplina Projeto de Vida, tudo bem? Então, vocês nunca vão acessar o boletim e encontrar uma nota, uma média, como nas outras disciplinas, mas não quer dizer que ela deixe de ser importante tanto quanto as outras. Ela é uma disciplina essencial, importantíssima, que faz parte do currículo de vocês. Então, eu peço encarecidamente para que todos vocês tenham o cuidado, o capricho, o zelo, né, na entrega das atividades, porque ela é uma disciplina como as outras demais que vocês têm. Né? Eu queria primeiro parabenizar, né, a vocês pelas entregas, eu tenho, assim, ficado muito contente com os trabalhos desenvolvidos por vocês. Eu tento sempre dar uma mudada, assim, nas minhas atividades, não deixo só perguntas, às vezes eu lanço alguns desenhos para vocês criarem, outra hora, né, vocês têm que buscar alguma informação para poder complementar essa atividade, mas assim, no geral, eu estou muito contente, muito feliz com o desempenho de todos vocês. Esse é o caminho da construção. Eu sei que é um momento difícil, um momento atípico que nós estamos vivendo, em que vocês e nós aqui, como professores, não esperávamos passar, mas nós vamos superar tudo isso e continuem dessa forma, né, porque vocês estão muito bem, estão conseguindo compreender, e aqueles que têm dúvida, continuem me procurando no WhatsApp, que a professora atende, explica, né, todas as dúvidas geradas durante esse processo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre. Vocês já receberam, então, né, as primeiras atividades de projeto de vida do terceiro bimestre, e nós vamos trabalhar agora o conteúdo que se chama inteligência emocional. Mas antes da gente entrar no conceito do que é a inteligência emocional, a gente precisa pontuar umas questões anteriores. Tá? Então, a inteligência emocional, ela faz parte das habilidades a serem desenvolvidas dentro das competências socioemocionais, tá bom? São aptidões que vocês devem desenvolver para chegar na inteligência emocional. Mas antes disso, o que é emoção e o que é sentimento? Né? Então, emoção e sentimento, eles não são sinônimos, são coisas distintas, mas que uma complementa a outra. Então, o que seria emoção? Emoção é aquilo que surge, né, no momento em que você recebe um estímulo externo. Como assim, professor?
Por exemplo, você está andando num mato, vamos pensar que você está no Pantanal, e você se depara com uma onça, né? Então, você vai ter o quê? Primeiro, esse estímulo externo. Você se deparou com uma onça que é algo perigoso, que você vai ter que ter uma reação. Então, quando você recebe esse estímulo externo, você vai ter o quê? Reações químicas dentro do seu organismo. Então, você vai receber uma mensagem do seu cérebro, e o seu cérebro vai enviar para o seu corpo, seja na produção de hormônios, adrenalina, seja naquela sensação que você tem de borboletas no estômago, fica nervoso, suando frio, e aí você vai ter uma reação. E quando você produz essa reação, você vai ter um sentimento. Então, a emoção, ela é inconsciente, e o sentimento, ele é consciente, porque a partir da produção desse sentimento, você vai ter uma reação. Bem, não sei se vocês entenderam. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Que emoção é diferente de sentimento. Emoção é quando você recebe um estímulo externo e o teu corpo começa a produzir reações químicas, tá? Para que você tenha para que você tenha algum comportamento em relação àquela situação. Então, eu encontrei uma onça, ou eu corro, ou eu enfrento. Sabendo que se eu correr, né, esse animal ele tem alta velocidade, se eu se eu subir uma árvore, ele vai correr atrás. Então, você está sabendo de todas essas situações que você está passando. Tá? Então, isso vai gerar uma emoção. E a partir daí você vai ter um sentimento. Qual que é o sentimento se você encontrar uma onça? De medo, né? Você vai ficar com medo, certeza. Aí você vai ter uma reação, eu vou correr, eu vou enfrentar, o que eu vou fazer? Então, a emoção, ela desperta o sentimento. Então, o que vem primeiro? A emoção. Depois, ela desperta o sentimento. Tá? Então, essas duas são diferentes, são questões diferentes. Isso que vocês têm que ter em mente. Então, a professora sempre tem dado atividades, né? Pinte suas emoções, ligue aos emojis. Vocês viram? A gente está trabalhando muito isso daí. Principalmente porque agora a gente está nesse período de pandemia. E nesse período de pandemia, a gente teve que fazer várias adaptações na nossa vida. Né? Então, essas adaptações envolvem emoções, envolvem sentimentos. E a gente precisa dominar bem, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente possa continuar. Bom, então agora vamos conceituar o que é uma inteligência emocional, que faz parte dessas habilidades, né, socioemocionais. Então, a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo identificar as suas emoções. Então, você está numa situação de risco, de perigo, e você identificou, você está com um problema, e a partir dessa emoção vai desencadear um sentimento. No caso do exemplo que eu dei, um sentimento de medo, claro. Né? E aí você vai ter que saber escolher o melhor caminho. Então, quando você resolve, o que caminho que eu vou seguir, isso se trata da inteligência emocional. Você vai saber que caminho seguir. Como que eu vou resolver esse problema? Aí você está desenvolvendo a sua inteligência emocional. Uma pergunta que eu faço a vocês. Como vocês estão gerenciando as emoções de vocês nas situações atuais em que estamos vivenciando? Períodos de pandemia gera muita incerteza, muita angústia, muita ansiedade. Como que vocês estão gerenciando esse momento? É muito importante vocês refletirem sobre isso. É muito importante vocês saberem, né, solucionar e sair dessa situação. Porque é uma situação global. Não é só nós aqui que estamos vivenciando esse momento. Né? Então, é uma situação em que é geral, é mundial, é pandemia. Estou desenvolvendo a minha inteligência emocional? Eu estou sabendo sair dessas situações difíceis? E não só da pandemia, né? Convivência familiar, gerenciando o meu tempo do dia a dia, como que eu estou fazendo, né, para gerenciar, não estou ficando muito, só fazendo o que eu gosto.
Ah, eu gosto de internet, professor, eu gosto de jogos, eu passo a maior parte do meu tempo lá. Eu estou gastando o meu tempo com coisas que talvez não estejam desenvolvendo essa habilidade que eu vou precisar para o pós-pandemia. Agora vamos refletir numa outra questão. Quais são os benefícios de desenvolver essa habilidade da inteligência emocional? Quais são os benefícios que eu tenho? Então, constrói melhor os seus relacionamentos. Uma pessoa que sabe, que reconhece as suas emoções, os seus sentimentos, ela se relaciona melhor com os outros, se envolve menos com bebidas alcoólicas e drogas, gerencia melhor o seu tempo. Por exemplo, professor, eu tenho 10 matérias, eu recebo essas APCs e eu tenho que devolvê-las daqui 15 dias. Como que você está gerenciando esse seu tempo? Ah, professora, eu faço 2 por dia. Muito bem. Então, se você está fazendo 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta e 2 na sexta-feira você finaliza e o final de semana você passa mais tranquilo com a família. Está sabendo gerenciar. E nesse tempo, você não ocupa só o seu tempo com isso. Você pode ajudar nos afazeres da casa, passar um pouco mais de tempo conversando com seus familiares, brincando com seus irmãos ou com seus animais, fazendo outras coisas também, que você pontua como importante na sua vida. Então, gerenciar o tempo é muito importante, principalmente nesse período. A autonomia, você precisa desenvolver a autonomia, o fazer, desenvolver melhor a empatia, se preocupar, se colocar no lugar do outro. Você está desenvolvendo a empatia? Isso é muito importante. Outro ponto importante é a autoconsciência. Você tem feito reflexões? Você tem meditado? Você tem refletido sobre as suas ações? Né? Por exemplo, se você está sentindo raiva, medo, ansiedade, você tem pensado como que isso tem gerado? Qual é a origem desses sentimentos? Por que que hoje eu levantei triste, ansiosa? Ou pensar no outro ponto. Ah, hoje eu estou feliz, eu estou otimista, mas qual que é a origem desses sentimentos? Você tem refletido sobre isso? Isso é muito importante, você saber qual que é a origem do seu sentimento. Outra questão é avaliar as forças e fraquezas. Nós temos, né? Nós temos esses pontos. Quando eu estou com medo, eu não encaro desafios. Quando eu estou feliz, quando eu estou otimista, eu vou fazer, né, melhor, vou desempenhar melhor certa função na minha vida. Identificar nossos pontos frágeis também é muito importante. Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas inseguranças? Melhorar nossos relacionamentos com as pessoas e com o mundo. Você tem que se preocupar com isso também, com as suas relações interpessoais. Como que eu estou me relacionando? Estou sendo agressiva? Estou sendo uma pessoa compreensiva? Estou ouvindo mais, falando menos? Quando eu estou nervosa, eu escuto, eu não falo tanto, para que eu não possa agredir o outro, né? Eu não possa deixar o outro chateado comigo. Então é muito importante ser ponderado nesses momentos. Outra questão é a escuta ativa. Você tem que saber ouvir as pessoas com atenção e ser solidário. Então, é muito feio a pessoa ser egoísta. Tem que saber ouvir o outro, não ser solidário com o outro. Você tem que desenvolver a empatia. Essa é uma habilidade muito importante dentro da disciplina Projeto de Vida e que faz parte da inteligência emocional. Então, você identificar as suas emoções negativas e aceitar que elas existem, porque todo mundo tem. Né? O erro é do ser humano. O ser humano, ele erra. Mas o que a gente faz? É com os erros que a gente aprende. Não é verdade? Então, identifica lá esses seus sentimentos. Você está sentindo medo, raiva, insegurança, inveja, ciúme? Isso é bom ou isso é ruim? Né? E se nós negarmos que estamos sentindo isso, isso vai continuar nos dominando.
né? Mesmo que a gente ache que está no controle dos nossos sentimentos. Mas isso está lá no topo, isso está gritando dentro de você, né? Eu estou com ódio de certa pessoa, estou com inveja. Então, esses sentimentos negativos a gente precisa dominar, tá bem? Esse é um ponto muito importante. E como é que você controla as suas emoções a seu favor? Como que você vai fazer? Como que você vai gerenciar isso? Você não pode esquecer que você é responsável pelo seu destino. Lembra nas nossas aulas iniciais que eu passei um vídeo sobre a história do Zeca? Que o Zeca, aquele menino que não planejou o seu futuro, foi fazendo uma ação atrás da outra errada, e o que aconteceu? Chegou um ponto que nada na vida dele dava certo. Aí ele teve que parar, pensar, planejar, para que os próximos passos da vida dele ele não errasse. Porque o tempo não volta atrás. Então, um tempo perdido é uma variável que não volta. Então, você sempre tem que pensar antes de agir. Porque senão, né, você não vai conseguir retomar esse tempo perdido. Então, não se esqueçam, você é responsável pelo seu destino. Planeje suas ações. Então, a disciplina Projeto de Vida veio para elencar, para que vocês possam refletir sobre essa questão importantíssima, que é o planejamento da vida. Tá? Seja familiar, seja religioso, seja no trabalho, seja a vida escolar. Equilíbrio emocional. Nós temos que ter muito equilíbrio. Né? Qual é a emoção que eu vou acessar? Qual que é a finalidade dessa emoção que eu vou acessar? Né? Quando você está com raiva, pensa, quando você está com muita raiva, você vai ter mais energia física, então, para desenvolver algo, porque você está acessando esse sentimento de raiva. E gratidão, quando você sente gratidão, né? Você vê que a sua angústia, a sua ansiedade, ela desaparece imediatamente. Então, você acessou a gratidão. Então, é importante você controlar suas emoções. Mas como que eu posso controlar as minhas emoções? Quais são os passos que eu devo seguir? Então, primeiro, você precisa identificar qual é o seu estado emocional. Né? O que você está sentindo nesse momento? Você está triste? Você está angustiado? Quais os recursos que eu vou utilizar para controlar essas emoções? Se eu estou feliz, ótimo, eu vou ter ações legais hoje. Mas se eu levantei angustiado, ansioso, triste, como que eu vou lidar com essas emoções? Né? Então, primeiro você tem que identificar quais são elas. Vocês já ouviram falar naquela frase assim, respire fundo? Eu sempre faço isso, né? Principalmente nos momentos em que a gente está com situações difíceis, que estamos angustiados, tristes. Respira fundo. É isso mesmo. Se acalma, né? A vida, ela é vivida cada dia, de uma vez. Nós não podemos antecipar. Nós não podemos sofrer antecipado. Isso é uma regra de vida? Não. Mas se a gente fizer isso, a gente vai sofrer menos. A gente vai se cobrar menos. Tá bem? Então, respire fundo, pense antes de falar. Se acalme. Viva cada dia de uma vez. Trabalhar os pontos internos que precisa ser melhorado. Você já fez uma autorreflexão? Já meditou hoje? O que você precisa melhorar em você? Ai, professora, eu estou sentindo muita preguiça, muita falta de compromisso, principalmente com as minhas atividades escolares, eu estou sentindo que eu estou desestimulado, e você sabe que isso vai desencadeando cada vez mais, né? E você vai ficando desestimulado e chega ao ponto que você não quer mais, né, participar das atividades, você não quer mais fazer essas suas APCs. Isso é bom, isso é ruim, isso é péssimo, porque você está com falta de estímulo. E isso só depende de você. Então, esses sentimentos você vai ter que trabalhar. Você vai ter que lutar para que a preguiça não tome conta, né? Que você tenha mais compromisso. Você tem que ficar atento com as suas emoções. Então, você tem que fazer mudanças gradativas na sua vida. Não é uma mudança de hoje para amanhã. É gradativo, né? E você vai observando e vai mudando. Como que eu estou? Eu estou muito ansioso? Eu estou muito agressivo? Muda isso, vai mudando. Né? Reflita o que você está fazendo para gerenciar e planejar a sua vida. A vida a gente tem que refletir antes de partir para a ação. Eu vou fazer.
Mas antes de fazer, você planeja, né? Quais são as suas emoções que você tem que melhorar para se tornar uma pessoa melhor, né? Com um futuro promissor. Olha, eu tenho que melhorar minha ansiedade, porque eu ando muito ansioso, eu estou atacando mais a geladeira, eu estou comendo mais, e o que acontece? Isso vai te levar ao quê? A obesidade. E obesidade ataca o quê? Qual que é o outro problema? Saúde. Então, eu tenho que ter controle emocional até na minha alimentação. Eu estou passando a maior parte do meu tempo em casa, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Isso é importante, pessoal. Outro ponto é aumentar o nível de resiliência. Nós tivemos uma atividade sobre isso, né? Quais são, né, os momentos em que você precisa se adaptar para que você se torne uma pessoa resiliente? O que é ser resiliente? É se adaptar a situações adversas. Eu estou passando por um período de pandemia. Eu preciso ser resiliente? Sim, precisa. Você precisa se adaptar a esse novo modo de vida. Distanciamento social, ficar em casa, ser mais autônomo, gerenciar o seu tempo, dividir as tarefas, ter mais empatia com a família, pensar nas ações futuras. Isso tudo é ser resiliente. Tá? Tem pessoas que, quando elas estão pressionadas, elas param, elas desistem. Né? Mas agora não é o momento. Agora é o momento de seguir em frente. Nós temos que ser resilientes, porque tudo isso vai passar. Tá? Então, nesse período atípico que nós estamos vivendo agora de pandemia, a resiliência emocional é importantíssima. Tá? Eu já falei, nós temos que ser criativos, produtivos, nós temos que praticar mais a gratidão, a empatia, principalmente com os nossos familiares, que é o que nós estamos no dia a dia com eles. Então, é com eles que nós temos que pôr em prática a nossa inteligência emocional. Então, professor, é importante eu ser uma pessoa resiliente? Sim. As pessoas resilientes, elas enfrentam as dificuldades com mais facilidades, né? Elas conseguem seguir em frente diante de uma dificuldade e elas possuem mais inteligência emocional. Comece a se desafiar, né? Como assim, professora? Faça coisas que você não faz no seu dia a dia, para que você, né, lance desafios na sua vida. Tome banho gelado. Ai, mas nesse frio, sim, é bom para sua célula, é bom para o seu corpo. Vai lá, toma um banho gelado, né? Ao levantar, pratique exercícios físicos, cuide da sua alimentação, seja uma pessoa saudável, pense não só no seu bem-estar físico, mas emocional, né? Pare de negociar com você mesmo. Você vive negociando, agora não, né? Protelando as coisas. Não, pare com isso. Termine o que começa, vá até o fim. Faça o que tem que ser feito. Não só o que gosta, como internet, jogo, televisão. Não. Crie hábitos na sua vida. Hábitos que vão melhorar o seu futuro. Tenha domínio e compromisso com você. Divida o seu tempo. Né? O que você tem feito do seu tempo? Cuide do seu bom humor. O seu humor faz parte também do seu ser. O que as pessoas pensam de você? Isso é muito importante, né? Porque isso vai influenciar nas suas relações. Crie resiliência emocional. Essa é a chave para o sucesso. Então, o seu futuro, ele é criado pelo que você faz hoje, e não o amanhã. Infelizmente, meu telefone está tocando, mas isso não vai influenciar. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que todos vocês recebam essa mensagem que eu preparei para vocês, com muito carinho. Eu estou muito feliz com o que vocês vêm desempenhando durante esse processo remoto. Continuem assim, dedicados, e com os resultados que vocês estão obtendo, que são satisfatórios. Um grande abraço e logo estaremos juntos. Tá?